Queridos, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós queremos ministrar a palavra de Deus acerca do serviço. Nós temos um grande desafio que é servir um ao outro. Nós recebemos esse convite do Senhor. E enquanto igreja, nós precisamos entender o nosso papel. Às vezes, em virtude mesmo do nosso corre-corre, do nosso ativismo, nem sempre a gente tem essa atenção quanto ao servir. E todo cristão, amados, é chamado para servir. Todos nós, desde o primeiro momento, o momento da nossa conversão, nós somos chamados a servir. E servir, amados, é uma atitude humilde e que agrada a Deus. Eu sei que nós gostamos de ser servidos, né? Eu lembro muito bem que era muito comum eu ouvir dos meus pais algo assim: menino, vai pegar um copo d'água, menino, vai fazer isso. E como filho, a gente, claro, obedecia o pai, a mãe. Aquilo para nós era um servir, mas era um servir gratificado, porque a gente via o cuidado deles para conosco. Mas à medida que a gente vai crescendo, às vezes nós vamos perdendo essa noção e vamos tendo dificuldade de servir. Nós gostamos de ser servidos, porém o Senhor, o nosso Deus, o Senhor da igreja, nos chama para o serviço. E quando a gente fala de chamado para o serviço, eu não me refiro apenas aos diáconos, diaconisas e obreiros da igreja, não. Todos nós somos chamados ao serviço, a servir o nosso irmão. Quem serve, querido, se preocupa em fazer bem aos outros. Quando você serve alguém, você serve para atender uma necessidade, para ajudar naquilo que a outra pessoa está precisando. E, claro, quando a gente está servindo, a gente deixa de lado o egoísmo. Por quê? Porque a gente tem uma visão não apenas da nossa pessoa, de suprir aquilo que nós queremos, mas a gente passa a enxergar o outro, na necessidade do outro. Quando todos servem na igreja, a igreja cresce, a igreja se fortalece. Mas, queridos, para que isso aconteça, para que haja serviço na igreja, para que o irmão sirva ao outro, é necessário que o amor esteja entranhado nas nossas relações, quer seja na nossa relação com Deus, quer seja na nossa relação com o outro. É isso que o apóstolo Paulo, na sua carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 13, vai nos mostrar. E eu quero convidá-lo então a abrir a sua Bíblia. Gálatas, capítulo 5, versículo 13. E acompanhe a leitura da palavra de Deus. Diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Outras traduções dizem, através do amor. O apóstolo Paulo, queridos, está escrevendo a esses cristãos, e o objetivo dele é informá-los acerca da liberdade que eles receberam em Cristo. Porém, quando Paulo fala desse assunto, acerca da liberdade, ele se sente desafiado, porque ele está correndo um risco de ser mal interpretado. Infelizmente, algumas pessoas acreditam, imaginam, que pelo fato de nós termos liberdade em Cristo, nós podemos assumir uma posição de pecar. Nós podemos agora viver livremente, nós somos livres, libertos, não somos mais escravos. Mas se porventura você ainda se deixa vencer pelo pecado, você demonstra claramente que você ainda não está liberto. Você não está usando a liberdade que Cristo te concedeu quando na cruz morreu no teu lugar. Você ainda está mostrando que está preso, escravo ao pecado, ao mundo e ao diabo. Não é porque a graça está disponível a nós, que simplesmente vamos torná-la sem valor. Pelo contrário, nós precisamos, queridos, mostrar com a nossa vida o fruto do Espírito, aquilo que o Senhor tem nos colocado nas nossas vidas. E por mais que você se sinta livre, isso não significa que você vai poder servir a si mesmo, que as pessoas vão estar ao seu serviço, que Deus vai estar a seu serviço. Infelizmente, algumas pessoas têm essa ideia distorcida,
como que colocando Deus contra a parede e dizendo: tu és obrigado a me dar isso, tu tens que cumprir aquilo que eu determinar. Mas a gente precisa entender, queridos, que quando a gente fala do ato de servir um ao outro, isso está relacionado ao amor, tanto ao amor de Deus que é derramado nas nossas vidas, quanto ao amor que nós temos uns pelos outros. Pastor, mas às vezes eu tenho dificuldades no meu relacionamento com meu irmão, às vezes eu tenho dificuldades no meu relacionamento com o meu cônjuge, com os meus pais, com os meus filhos. Todos nós temos algum tipo de dificuldade nos nossos relacionamentos. É por isso que o ato de servir é algo que Deus nos concede a partir do momento da nossa conversão. Deus nos ajuda, o Espírito Santo nos conduz nesse processo de restauração, para que possamos servir uns aos outros em amor. O ato de servir de um cristão, queridos, é expresso no amor e pelo amor. Ninguém pode dizer que é verdadeiramente um cristão se o amor não for expressão da sua fé, se o amor não for marca na sua vida, se você está se deixando conduzir pela raiva, pelo rancor, pela mágoa, isso mostra que algo está errado na sua vida. Há necessidade de um conserto. Nós podemos pensar diferentes em muitas coisas, nós podemos divergir com relação a vários temas, porém, o amor a Cristo é o que nos une, é aquela liga que faz com que a gente possa viver em comunhão. Há uma história que é conhecida como a fábula das ferramentas, que vai nos mostrar mais ou menos isso. É assim a história. Contam que numa carpintaria, houve uma vez uma estranha assembleia. Foi uma reunião de ferramentas para acertar as suas diferenças. Um martelo exerceu a presidência, mas as outras ferramentas foram logo dizendo que ele teria que renunciar. Qual a causa? Ele fazia barulho demasiado e, além do mais, passava o tempo todo batendo no pobre do prego. O martelo então aceitou a sua culpa, mas pediu que também fosse expulso o parafuso, dizendo que ele dava muitas voltas para conseguir algo. Diante do ataque, o parafuso concordou, mas por sua vez pediu a expulsão da lixa. Disse que ela era muito áspera no tratamento com os demais, entrando sempre em atritos. A lixa acatou, com a condição que expulsassem a fita métrica, que sempre media os outros segundo a sua medida, como se ela fosse a única perfeita. Nesse momento, entrou o carpinteiro, juntou o material e iniciou o seu trabalho. Ele utilizou o martelo, a lixa, o parafuso, a fita métrica. Finalmente, aquela rústica madeira se converteu num fino móvel. Quando a carpintaria ficou novamente só, a assembleia reativou a discussão. Foi então que o serrote tomou a palavra e disse: senhores, ficou demonstrado que temos defeitos, mas o carpinteiro trabalha com nossas qualidades e não com os nossos defeitos. São as nossas qualidades que têm os pontos valiosos. Assim, não pensemos em nossos pontos fracos, concentremo-nos nos nossos pontos fortes. A assembleia entendeu que o martelo era forte, o parafuso unia e dava força, a lixa era especial para limar e afinar asperezas, e o metro era preciso e exato. Sentiram-se então como uma equipe capaz de produzir móveis de qualidade, sentiram alegria pela oportunidade de trabalhar juntos. Queridos, é mais ou menos isso o servir na casa do Senhor. Nós temos os nossos erros, as nossas diferenças, as nossas fraquezas, mas Deus usa os nossos talentos, as nossas habilidades para produzirmos o melhor para o seu reino. Apesar de nós, Deus realiza maravilhas no meio da sua igreja. E Deus só pode ajudar a igreja a cumprir o desígnio à medida que cada membro funciona efetivamente como parte do corpo. Nós não somos apenas um na multidão, nós somos parte do corpo de Cristo. Nós pertencemos à família do Senhor. E quando cada um usa a sua liberdade para servir ao outro, deve fazê-lo em amor.
apesar das nossas diferenças. Por isso, amados, eu quero nessa noite apresentar-lhes 5 atitudes que são essenciais para que nós possamos servir uns aos outros em amor. E a primeira atitude é que nós devemos reconhecer que Jesus Cristo é a cabeça da igreja. Jesus é a cabeça da igreja. Veja o que Paulo diz na sua carta aos Colossenses, no capítulo 1, versos 17 e 18. Cristo é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Amados, quando nós olhamos a igreja no Novo Testamento, nós notamos que ela não tinha uma cabeça terrena, uma cabeça mortal, alguém que supostamente governava toda a igreja naqueles dias. Nós tínhamos pastores, tinham presbíteros, tinham os apóstolos, mas não tinha uma figura que quisesse exercer o poder sobre toda a igreja. Não existia. É claro que eu não quero dizer com isso que as lideranças locais não sejam importantes, são. Pastores e presbíteros são necessários na igreja. O que não havia era um homem que governasse todas as igrejas, como a gente sabe que há aqueles que acreditam que há uma figura central em todo o mundo para dirigir o povo de Deus. Porém, o que a gente vê registrado nas Sagradas Escrituras é que quem é a cabeça da igreja, a igreja invisível do Senhor, é Jesus Cristo. É Ele que é a cabeça. É por isso que lá em Efésios, no capítulo 1, versos 22 e 23, diz que Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Então a cabeça da igreja, e aqui quando nós falamos igreja, eu não estou me referindo na denominação Gileade do José Walter, eu não estou me referindo na denominação presbiteriana, batista, Assembleia de Deus. Quando eu falo igreja, eu falo de todos aqueles comprados e lavados no sangue do Cordeiro. Eu digo que a cabeça da igreja, a cabeça dos salvos, a cabeça dos redimidos, aquele que governa o seu povo, é o Senhor Jesus Cristo. Não há nenhum homem que tenha este poder. Eu não sei se vocês já ouviram falar do pré-reformador chamado John Hus. Ele, em 1415, ele era um monge da Boêmia, ele foi levado à Catedral de Praga, aonde ele desfilou perante o público, despido e amarrado a uma estaca. O seu biógrafo diz que ele fez a seguinte oração: Senhor Jesus, é por ti que eu suporto pacientemente esta morte cruel. Tenha misericórdia dos meus inimigos. Aquela multidão o ouviu recitando os salmos, enquanto as chamas o engoliam. Os seus carrascos estavam tão desejosos de livrar a terra de cada pedacinho daquele homem, que eles recolheram as suas cinzas e as jogaram em um lago, para que nada de John Hus permanecesse. Talvez você pergunte, pastor, mas por que John Hus foi tratado com tanto desprezo e queimado na fogueira? Ele era um rebelde? Era um assassino? Era um homem violento? Não. Ele simplesmente havia escrito um tratado no qual declarava que a autoridade da Bíblia é maior que a autoridade da igreja, e que o próprio Jesus Cristo é a cabeça da igreja. John Hus se rebelou contra a igreja oficial daqueles dias. John Hus se rebelou contra aquele que dizia que tinha um poder dado por Deus nos céus e na terra, que era o representante de Cristo na terra. E por conta disso, ele foi morto, queimado. Amados, Jesus é a cabeça da igreja. No entanto, muitas pessoas que frequentam a igreja parecem não saber disso, ou não estão dispostas a saber isso. Nós temos a tendência de nos colocar e colocar outras pessoas em pedestais e adorá-las. É o cantor fulano de tal. Eita, glória a Deus, eu não vejo a hora dele chegar à Fortaleza, porque eu quero assistir, eu quero participar do show do cantor. Ou então, o pregador fulano de tal vai vir aqui, eu não posso perder, eu tenho que ir. A gente tem a tendência, queridos, de fazer isso,
de idolatrar homens. Isso não quer dizer que nós não possamos honrar, prestigiar, orar pelas pessoas. Nós podemos e devemos. Porém, precisamos entender que quem é a cabeça da igreja, aquele que recebe toda a honra, toda a glória e todo o louvor, é Jesus, não é o homem. Precisamos lembrar que o Senhor Jesus é a cabeça da igreja. A segunda atitude, queridos, que nós precisamos ter para servir com amor, é que nós devemos nos submeter a Jesus como Senhor e Salvador. Lá em Romanos capítulo 9, capítulo 10, versos 9 e 10, há uma promessa do Senhor que diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. É certo, queridos, que nem todo mundo que afirma ser cristão é necessariamente cristão. A palavra do Senhor já diz que há joio no meio do trigo. Há aqueles que estão entre nós, mas não são nossos. Muitos que professam ser cristão mostram pouca ou nenhuma evidência de uma verdadeira conversão. Ah, pastor, e como é que eu posso mostrar que eu sou um cristão? Será que é pela forma de eu me vestir? Será que é usando um linguajar de cristão? Eita Deus, manda fogo! Tantas almas! Será que é desse jeito que eu vou mostrar que realmente eu sou um cristão? Queridos, será que a nossa vida está exibindo algo que revele que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus? O Senhor Jesus, ele disse lá em Mateus capítulo 7, versículos 18 a 21, que a árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. O que Jesus está dizendo é que não basta apenas a gente ter a aparência, não basta a gente apenas mostrar algo e que na verdade não faz parte de nós. Precisamos verdadeiramente ser discípulos de Cristo, e os verdadeiros cristãos lutarão contra o pecado de uma forma ou de outra, até o dia em que morrerem, ou até o dia em que Cristo retornar para buscar a sua igreja. Nós, como cristãos, não podemos viver enamorados com o pecado, nós não podemos viver cortejando a iniquidade. Nós precisamos rejeitar, refutar o mal que bate à nossa porta. Ninguém pode vir a Cristo para a salvação sem se tornar uma nova criação. Não há como nós nos achegarmos à presença de Deus mantendo os maus hábitos de outrora. É isso que o Senhor Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 3, diz, que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. É por isso que eles não se aproximam da luz. À medida, querido, que nós nos submetemos ao senhorio de Cristo em nossas vidas individuais, o Senhor é exaltado, o Senhor é glorificado. Há uma terceira atitude para servir através do amor. Nós devemos obedecer e nos submeter à liderança. A igreja, ela está em uma missão para Deus, e o Senhor designou líderes na igreja para supervisionar e executar essa missão. A nossa liderança pastoral, pastores e presbíteros, foi designada por Deus para liderar a igreja. Lá em Hebreus, capítulo 13, verso 17 diz: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Deixe-me lhe perguntar, quando você ouve as palavras autoridade e submissão, o que vem à sua mente? A gente tem dificuldade de se submeter ao outro, e não é diferente na relação entre membresia e pastor.
Infelizmente, há aqueles que rapidamente se irritam ou rejeitam qualquer coisa vinculada à autoridade eclesiástica. O que Deus quer dizer quando Ele fala para obedecermos e nos submetermos à nossa liderança? Primeiro é importante saber o que quer dizer obedecer. Obedecer, amados, é ouvir e cumprir as orientações, as instruções e os comandos. É você saber que aquilo que está chegando a você para fazer tem que ser executado. Por exemplo, na minha infância era muito comum, a minha mãe dizia assim: meu filho, vá lá na mercearia comprar uma porção de manteiga. Naquele tempo a gente comprava manteiga assim ao retalho, né? Colocava no papel, e aí o cara lá pesava o tanto e a gente trazia a manteiga para casa. E a gente ia. Eu lembro que às vezes eu estava jogando bola com os colegas, vou já. Mãezinha dizia assim: meu filho, vem cá. Vou já, mãezinha. Não tinha terceira vez não. Ela já vinha com a palmatória na mão. Queridos, é obediência. A gente cumpre as normas no nosso trabalho, a gente obedece. A gente cumpre horário, a gente obedece aquilo que precisa ser feito, ser executado. Mas quando chega na igreja, parece-me que há um espírito de rebeldia. Ai, não, pastor. Quem manda no meu nariz sou eu. Eu nasci assim, vou morrer assim. Jesus tem misericórdia. Mas e o que é se submeter? Significa literalmente parar de resistir, deixar de criar impedimentos, ou seja, ter um espírito de cooperação, de confiança, de disposição, estando disposto a se unir e confiar que os líderes têm autoridade e que têm os melhores interesses no seu coração. Se há dúvida quanto a isso, você tem duas opções: procurar a liderança e conversar, ou se você percebe que realmente aquele ambiente, aquele espaço já não é adequado para você, você procurar um outro, aonde você se sinta bem. Mas é importante que se diga, queridos, que nós precisamos obedecer e nos submeter. Estejamos certos que à medida que seguimos a direção da liderança, estamos imitando o seu exemplo. Daí, lá em Hebreus, no capítulo 13, verso 7, diz assim: lembrem-se dos seus líderes, que lhes falaram a palavra de Deus, observem bem o resultado da vida que tiveram, e imitem sua fé. Então, essa liderança, para a qual você precisa obedecer e se submeter, precisa ser uma liderança que fale a palavra de Deus. Se não falar a palavra de Deus, algo já está errado. Mas não somente isso, que a vida deles possa testemunhar aquilo que eles pregam na palavra, ou seja, eles precisam viver a palavra. Se há uma discordância entre o que se diz e o que se faz, algo está errado na liderança. É por isso que Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 11, verso 1, diz assim: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olha a responsabilidade. Paulo chegar e dizer: olha, podem me imitar, podem seguir meu exemplo, porque eu sou imitador de Cristo. Queridos, que coisa maravilhosa, para que qualquer líder, pastor, presbítero, líder de ministério, diácono, obreiro, poder dizer: seja meu imitador. Devemos mostrar respeito e honrar os nossos líderes, mantendo-os em alta consideração. Lá em Filipenses, no capítulo 2, versículo 29, Paulo faz uma recomendação aos irmãos acerca de Epafrodito, que era um cooperador, um lutador da obra de Deus, e que servia a Paulo. Ele diz assim àqueles irmãos: recebam Epafrodito no Senhor com toda a alegria, honrando a homens como ele. Paulo está dizendo: olha, Epafrodito precisa ser honrado, e outros como ele também. É por isso que o mesmo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 12 e 13, ele diz: nós os exortamos, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles.
vivam em paz uns com os outros. Paulo está dizendo àqueles irmãos: olha, aqueles que lideram, os pastores, os presbíteros, os tenham na mais alta estima, os amem, orem por eles, os ajudem na caminhada, porque eles têm se dedicado à obra do Senhor. É por isso, queridos, que nós precisamos obedecer, precisamos nos submeter à autoridade na igreja. Honrar o pastor não está condicionado a gostarmos de quem ele é, ou do que ele faz nas suas horas livres. Pode ser que você não goste do que eu faça nas minhas horas livres. Dar uma volta com a minha cachorra lá, na rua, lá em casa. Esse negócio de cachorro eu não gosto. Se fosse gato, pastor, até que eu gostava, mas cachorro eu não gosto. Talvez, querido, você não goste da personalidade do pastor, do seu carisma, do seu charme, né? Da sua filosofia de ministério e assim por diante. Mas é necessário que você entenda que a autoridade do pastor, a sua obediência e a sua submissão devem estar baseadas na vida de Cristo, no caráter piedoso que aquele pastor tem, no seu trabalho e na posição como alguém que é chamado e ordenado para o ministério. Não foi apenas o desejo, mas foi a obra, foi o amor de Deus na vida daquele homem, daquela mulher que exerce o ministério pastoral. É por isso que nós precisamos nos submeter. Há uma quarta atitude, queridos, para servir através do amor. Nós devemos nos comprometer em servir aos outros membros da igreja. Lá em Romanos capítulo 12, versículos 4 a 6 diz: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Todo cristão possui um dom, e é chamado a usá-lo da melhor forma possível na casa do Senhor, para o bem da igreja. Não é para o seu bem, não é para a sua projeção pessoal, não é para que os outros lhe aplaudam, mas é para que você possa servir ao seu irmão. Todo membro também é chamado a servir o outro, não apenas por meio dos seus dons, mas também dos seus talentos e habilidades. Não é só aquilo que você recebeu de Deus, mas no sentido espiritual, mas é aquilo que você adquiriu ao longo da tua vida, com o seu aprendizado, os seus talentos. Eu, por exemplo, eu não sei tocar, né? Já tentei tocar violão, tentei tocar teclado, mas não consegui. Aí tentei cantar, também não consegui. Aí eu vi que a minha área não era essa, né? Mas eu não desisti, eu ainda quero voltar a tentar, né? Queridos, às vezes a gente precisa entender que nós temos habilidades, e precisamos descobrir aquilo que nós podemos ser útil, aonde nós podemos atuar com excelência. Se você não tem a condição de estar tocando, por mais que você queira, por mais que você goste, quem sabe, o seu trabalho não é outro. Você precisa descobrir: ah, pastor, eu gosto tanto de cozinhar, né? Olha, eu me sinto tão bem na cozinha, preparando aquelas guloseimas. Amém. Ô, pastor, eu gosto tanto de estar evangelizando, eu gosto de falar de Jesus para as pessoas. Glória a Deus. Há talentos na casa do Senhor, e nós precisamos exercê-los. Cada um de nós tem uma função a cumprir, um trabalho a realizar. E quando um de nós não cumpre a sua responsabilidade, a igreja sente, queridos. A igreja sente. É como, por exemplo, imagina só, a gente organizou aqui a Blitz do Louvor, e aí nós acertamos para fazer aí uma estrutura, para que nós pudéssemos ter a equipe de som, louvando a Deus na frente da igreja, porque durante o dia é muito quente. E a pessoa que estivesse encarregada de fazer essa estrutura, não comparecesse, e aí não tivéssemos mais ninguém para fazer aquela montagem, isso iria comprometer o trabalho. Ou seja, cada um de nós tem o seu papel. Tem aquele que monta a estrutura, tem aquele que toca, tem aquele que organiza o som, tem aquele que vai entregar o folheto, tem aquele que vai segurar a faixa. Todos nós temos a nossa responsabilidade. O Dr. Ed Stetzer afirma que há 3 razões para que as pessoas não estejam envolvidas em servir ao outro. A primeira razão é que algumas pessoas se sentem incapacitadas ou inúteis.
esses indivíduos sentem como se não tivesse nada de significativo a oferecer no ministério. Não, pastor, eu não consigo, eu não tenho jeito, eu não posso, não é a minha praia. Lá em 1 Pedro, capítulo 4, verso 10, diz: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então, que você possa usar o seu talento, o dom que você recebeu, para servir aos outros. Servir na igreja, servir ao pastor, servir à comunidade. Há uma segunda razão para a qual as pessoas não estão envolvidas em servir um ao outro. É porque elas foram magoadas por outras pessoas por meio de críticas ou desprezo, e assim hesitam em se envolver em novos serviços. Tem pessoas, queridos, que às vezes chegam fragilizadas porque foram magoadas pela liderança, foram magoadas por outros irmãos, e aí quando ela está num novo ambiente, numa nova igreja, e que nós então procuramos contar com o apoio dela para servir na casa do Senhor, ela diz: não conte comigo, eu não quero nada de fazer nada não, basta eu sentar aqui no banco da igreja, tá bom o tamanho para mim, e se irrita logo. E aí essas pessoas precisam ser tratadas, porque elas estão feridas na alma. É por isso, querido, que o Senhor Jesus lá no Evangelho de Lucas, capítulo 17, verso 1, diz que é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar. Ou seja, sempre haverá alguma coisa que poderá fazer você se magoar, se decepcionar, se entristecer, mas esteja certo que quem pode tratar a sua vida, tratar a sua alma, é o Senhor Jesus Cristo, e Ele vai fazer isso através da liderança, Ele vai fazer isso através de outros irmãos. Lá em Hebreus capítulo 10, 24, diz assim: consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Então você vê alguém triste, abatido, carrancudo, chega junto, com a palavra agradável, gentil, dá ali uma ajuda, um incentivo, para que aquele irmão, aquela irmã, não fique estático, paralisado, mas que possa prosseguir. Há uma terceira razão pela qual as pessoas não estão envolvidas em servir ao outro, é porque elas simplesmente são preguiçosas. A preguiça, queridos, é um estilo de vida para alguns, mas é tentação para outros. Porém, precisamos entender que a palavra de Deus diz que a preguiça é pecado. A gente convida alguém, vamos fazer isso. Ô pastor, hoje não dá, cheguei tão cansado do trabalho. No outro final, ô pastor, me desculpe, mas tem aniversário para eu ir. Ô pastor, olha, se não fosse o cansaço daquela vez, se não fosse o aniversário, e se não fosse porque hoje tem jogo, pastor, você podia contar comigo. Queridos, infelizmente há aqueles que sempre têm uma justificativa para não servir na casa do Senhor. Precisamos entender, queridos, que como redimidos, nós fomos chamados para as boas obras. Nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as obras, ou seja, para servir, para trabalhar na casa do Senhor. O nosso desafio é trabalhar, orar, planejar para fazer o nosso melhor que pudermos para o Senhor, para a sua igreja e para os irmãos. Fazer tudo com excelência e não com murmuração. A nossa quinta e última atitude para servir através do amor, queridos, é que nós devemos nos comprometer em apoiar a igreja. E você apoia a igreja com decisões práticas. Não são coisas mirabolantes, não são coisas teológicas, mas são coisas práticas. E a primeira decisão que nós precisamos ter para apoiar a igreja é a nossa presença. Lembre-se da advertência contida em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixem de reunir-se como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajem-se uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Ou seja, nós precisamos ter presença na casa do Senhor. Eu já disse que nós estamos vivendo um período atípico, aonde muitos irmãos estão ausentes, porque acredito, impedidos por alguma doença, mas o hábito de não vir à casa do Senhor não pode tomar conta de nossas vidas. A presença na casa do Senhor é necessária. O escritor Dr. Thomas Murphy, um escritor cristão do século XIX, ele disse:
O hábito de frequentar a casa de Deus deve ser tão firmemente estabelecido por todo cristão, que ele se sentiria extremamente desconfortável se compelido a se ausentar da casa de Deus. O que a gente vê, às vezes, é o contrário, é que as pessoas se sentem confortáveis em não vir à igreja. O padrão de vida, queridos, da igreja do Novo Testamento, era que as famílias de crentes deveriam se reunir no primeiro dia da semana, que era o domingo, para adorar com a família de Deus, ou seja, com os outros irmãos, a fim de servir ao Senhor e aos outros durante o resto dos dias da semana. Aqueles irmãos, eles se reuniam no domingo para renovar suas forças, para estarem juntos estudando a palavra, para que quando acontecesse no restante da semana, eles pudessem estar se alegrando, fortalecendo uns aos outros. O reverendo Matthew McMahon afirmou: a igreja é um hospital para doentes, não é uma reunião social ou um clube, é uma família de verdadeiros crentes que se reúnem para adorar ao Deus Todo-Poderoso por causa de quem Ele é e porque Ele os salvou na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. O desejo do coração da igreja é glorificar a Cristo, aprender mais sobre Cristo e depois glorificar a Cristo ainda mais. É como um movimento cíclico, sem fim, porque a adoração é um fim em si mesmo. É por isso que nós nos congregamos, porque desejamos glorificar a Cristo. Ah, pastor, mas eu posso glorificar a Cristo na minha casa. É verdade. Mas a gente não glorifica a Cristo com o outro. A gente não glorifica a Cristo nos louvores, cantando junto, intercedendo, orando. A gente não consegue glorificar a Cristo na ceia do Senhor sozinho. A gente faz isso quando a gente está com o cálice, quando a gente está com o pão. E pode saber que ali é a celebração do amor, da comunhão. É isso, igreja. Mas há uma segunda decisão que precisamos tomar. Apoie a igreja com suas doações, com a sua fidelidade. A igreja, queridos, não tem outro meio de sustento além daquele fornecido por seus membros. Nós não recebemos ajuda de governo, nós não recebemos subsídios de ninguém. Se você observar tanto no Velho quanto no Novo Testamento, você vai encontrar princípios para que nós possamos honrar a Deus com a nossa fidelidade. Lá em Deuteronômio 16, 17 diz: cada um ofertará na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versos 6 a 9, diz: lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E a terceira decisão que nós precisamos tomar, queridos: comprometa-se em compartilhar a mensagem de Cristo. Queridos, nós servimos uns aos outros quando nós compartilhamos o Evangelho. Nós estamos servindo aqueles que ainda não foram alcançados. Nós servimos aqueles que carecem da salvação. Quando nós compartilhamos a mensagem do Evangelho, estamos servindo aqueles mais necessitados, não necessitados do pão do mundo, mas necessitados do pão do céu. Precisamos entender que igreja é servir uns aos outros. Se nós tivermos essa perspectiva, nós vamos procurar atender o chamado de Deus para as nossas vidas. Eu não sei como você tem se envolvido na obra de Deus. Talvez você possa dizer: ah, pastor, eu gosto de vir à igreja, eu gosto dos louvores, eu até mesmo gosto uma vez ou outra das pregações, mas pastor, esse negócio de estar servindo, de estar ajudando, ah, pastor, quem sabe, quando eu me aposentar daqui a alguns anos, quando eu não tiver o que fazer. Queridos, quem ouviu Deus chamar de desocupado? Deus chamou aqueles que estão ocupados na obra de Deus. Independente de estar trabalhando ou estar aposentado, todos nós precisamos nos ocupar na obra de Deus. Quer seja criança, adolescente, jovem, adulto, ancião, todos nós precisamos estar ocupados na obra de Deus. De alguma forma precisamos exercer o servir na casa do Senhor. Quer seja com a palavra gentil, quer seja com um sorriso, agora com as máscaras é mais difícil, mas independente, queridos, do que aconteça, precisamos servir, precisamos ser bênção para os nossos irmãos.
Hoje eu recebi uma mensagem de uma irmã aqui da igreja, e ela disse assim: pastor, eu quero ajudar na igreja. Eu achei ótimo, porque a mensagem ia ser sobre serviço. Pastor, eu quero servir na casa do Senhor. Glória a Deus. Quando tantos estão apenas querendo ser servidos, a gente ouvir de alguém: eu quero servir, eu quero saber como servir. Meus irmãos, isso é maravilhoso. A minha palavra para você que está participando do culto presencial, a minha mensagem para você que está nos acompanhando através do canal no YouTube: estabeleça como prioridade para a sua vida, servir uns aos outros através do amor. Que quando você ajudar alguém, quando você servir o seu irmão, que você faça isso sabendo que o amor de Deus está sendo derramado na sua vida e na vida do outro através de você.